Olá, seja muito bem-vindo ao Imóvel CWB Podcast, onde o assunto é mercado imobiliário e onde a gente traz tudo aquilo que é relevante para as pessoas que estão comprando, vendendo, negociando imóveis. E hoje o assunto é bem sério. A gente vai falar sobre garantias, sobre seguro de vida. Como funciona isso no mercado imobiliário e como essa ferramenta pode ser muito bem utilizada para proteger patrimônio, ou seja, proteger aquele imóvel que você tanto sonhou e tanto lutou para conseguir. E para isso a gente trouxe uma convidada, a Luciana Fausto, que vai trazer para nós uma ideia de como funciona essa ferramenta para esse segmento, ramo imobiliário, e como isso pode ser importante para evitar todo tipo de problema que a maioria das pessoas costumam ter e nunca pensa a respeito. Seja muito bem-vindo, Luciana. Espero que você traga informações relevantes para nós aqui, porque eu vejo muita gente falando de imóveis, comprando imóveis, querendo saber como é que financia, mas eu não ouço quase ninguém falando a respeito de como proteger esse patrimônio. Verdade, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Muito feliz em poder ajudar as pessoas com isso, porque eu acredito que a falta talvez de informação do quanto uma proteção financeira, o quanto um seguro pode auxiliar, faz com que as pessoas não pensem nisso. Então, o que você está fazendo, o que nós vamos fazer hoje, né, falar um pouco mais sobre esse assunto, é trazer um pouco mais de aprofundamento mesmo, Sim. para que quando a pessoa pense no imóvel, pense em realizar um sonho, ela pense nos imprevistos também. Então, te agradeço muito por esse convite, espero que a gente consiga responder aí todas as perguntas. Com certeza, até porque assim, eu vejo muita gente autônomo, muito profissional liberal, né, que tem imóvel, entra em financiamento e acaba ficando doente ou não podendo arcar com essas prestações e perdendo seu imóvel, né? E muitas vezes esse imóvel a maioria nem sabe, né, se o imóvel continua sendo dele ou se isso volta para o banco, como que faz com o financiamento. Geralmente o imóvel, quando uma pessoa financia, ele tem um seguro que, caso, né, por exemplo, de morte, falecimento, esse seguro vai quitar esse financiamento, o imóvel vai ficar, né, para os filhos, para a esposa, enfim, isso vai para inventário e vai acabar sendo quitado. Mas a grande maioria não olha isso de uma forma mais ampla, que é no sentido de pensar: "Espera lá, mas e se eu fico doente? Se acontece alguma coisa comigo que interrompe a minha renda? Como que eu faço para manter o pagamento dessas prestações? Como que eu continuo mantendo a minha vida sem esse recurso? Se eu tenho que parar de trabalhar por uma questão de saúde ou um acidente, qualquer coisa assim." Por isso que a gente quer saber de você exatamente como que funciona essas ferramentas, para a gente levar para o público uma consciência, né? O que fazer no caso de: tenho um problema aqui, parei de ter renda, não posso exercer minha profissão, como que eu continuo tendo a minha vida em ordem sem perder o meu imóvel, sem perder esse patrimônio que eu lutei tanto para conseguir, tá? Então, se você tem alguma historinha que você pode contar pra gente, assim, de um caso que tenha acontecido, alguma coisa que você lembra? Claro, claro, tenho sim. Ricardo, eu trabalho com seguro de proteção financeira tem 10 anos. Então, nesse tempo eu passei por diversas situações. E o que você falou é o que eu mais vejo hoje. A maioria das pessoas, quando elas compram um imóvel, elas fazem um financiamento, na maior parte, na grande maioria, e esse financiamento, ele está protegendo ela. Então, assim, fiz um financiamento, se eu morrer, acontecer alguma coisa comigo, esse financiamento está quitado. Mas hoje as famílias, elas são compostas de diversas maneiras. E muitas vezes a pessoa do qual esse imóvel está financiado no nome dela, ela não é 100% responsável pelaquela parcela. Ela assumiu uma parte ou quem paga nem é ela, o financiamento está no nome dela, mas que uma outra pessoa, o cônjuge, outra pessoa paga isso. E muitas vezes esse seguro só vai ser pago se acontecer alguma coisa com ela. Mas e se acontecer com a outra pessoa, que pagava uma boa parte dessa parcela, ou pagava toda essa parcela? As coisas não são tão simples como a gente imagina. Então, o seguro de vida, em primeiro momento, a ideia, quando uma pessoa compra um imóvel, é nós estarmos nesses riscos. Quem são as pessoas responsáveis por esse pagamento? Quais os riscos estão cobertos dentro do seguro do financiamento do imóvel e quais não estão? Sim. E quando eu falo quais não estão, eu estou pensando, além desse ponto que eu te falei, a capacidade produtiva.
todo mundo tem, eu posso dizer todo brasileiro, né, digamos assim, tem medo de perder a renda. Sim, Mas de que forma perder a renda? De repente o negócio dele fechou, ou ele teve que mudar de emprego, enfim. Mas e se ele perder a renda por algo que não faz sentido para ele no momento de ter controle? O que que a gente não tem controle? Sobre os imprevistos que acontecem com a sua capacidade produtiva. E é nesse momento que o seguro faz toda a diferença. Eu tenho uma parcela para pagar, essa parcela depende do meu trabalho. Eu não estou trabalhando. Eu preciso de alguém que pague isso. E é nesse momento que o seguro em vida entra. Precisei fazer uma cirurgia, de repente, sim, inesperada. Eu sou autônomo. Um profissional da saúde, por exemplo. Devido a essa cirurgia, eu vou ficar 60 dias sem atender meus pacientes, mas a minha parcela continua. Eu não tenho como colocar lá na frente da minha casa: "Não vou poder pagar isso". sim. Eu vou continuar pagando. Neste momento, o seguro vai me trazer essa segurança. Bom, eu não vou trabalhar nos próximos 60 dias, mas eu tenho aqui esse seguro que vai me ajudar muito. Perfeito. Até porque, vamos lá, né? Banco não negocia emoção, né? Ele negocia dívida. Outra coisa também, condomínio continua vindo todo mês, as despesas estão caindo, a prestação está caindo lá na tua conta, e o banco não quer saber se você está doente, o que aconteceu. Ele quer receber a prestação. A partir do momento que você não paga, você corre realmente o risco de perder esse imóvel. E uma coisa interessante, né? Eu acho que tem acontecido uma coisa com o mercado do trabalho que é muitas pessoas se tornando CNPJs, né? Trabalhando, sendo profissionais onde eles são a própria empresa. E eu vejo muito pouca preocupação no sentido de preservar o que já conquistou, caso aconteça o que você falou, que é interromper a sua renda por motivos de saúde, por um motivo de um acidente, esses imprevistos que acontecem nas vidas Sim, das sim. pessoas. É isso mesmo? É isso mesmo. Você sabe que eu tenho uma frase que eu sempre falo: "Não existe CNPJ sem CPF". Todo CNPJ tem um dono, Sim, é um CPF. E esse CPF, ele é uma pessoa física, um ser humano. Então não existe uma empresa sem um CPF. E esse CPF, ele precisa pensar nas consequências. Muitas vezes as pessoas, elas blindam o CNPJ, né, procuram um bom advogado, um bom contador, sim, elas colocam a empresa dentro das regras para blindar aquele CNPJ. Só que ela esquece que dentro daquele CNPJ, dentro de um contrato social, tem um CPF, tem um ser humano sim. ali que exerce isso. E se esse ser humano não conseguir mais trabalhar por algum desses A motivos? coisa complica. Complica e muito. Sim, E é neste momento que entra o seguro em vida. Você deu um exemplo, né, que o banco não para, não vai deixar de te cobrar. E é o que você falou: banco, escola dos filhos, condomínio. alimentação, condomínio. E Ricardo, nesses 10 anos, sabe o que é o mais triste, assim? É quando eu vejo uma situação onde a pessoa precisa fazer escolhas. Escolhas ruins. Ela tem que escolher se ela vai pagar o financiamento do imóvel ou se ela vai continuar pagando a escola dos filhos, se ela vai continuar morando na mesma casa ou vai ter que mudar e vender o imóvel. Você tem ideia que isso tudo acontece por uma falta de planejamento? Sim, E é neste momento que o meu trabalho entra. O que que eu faço? Eu sempre com as pessoas para ajudar elas a pensar nos imprevistos. Ok, pode dar tudo certo, é isso que a gente espera. Mas se dá tudo errado, tá aqui, eu tenho tá a preparado. solução. É Entendi. isso. Legal. Então, olha só, né? Eu sou suspeito em falar porque eu mesmo tenho duas apólices que eu contratei, inclusive com você já há bastante Sim, tempo. Estou sim. indo para a terceira agora, por outros motivos. E cada apólice minha, ela é num formato, uma é seguro de vida, caso eu morra mesmo, outra tem a ver com doença. Essa terceira que eu quero contratar agora vai mais além. Mas hoje a gente vai trazer, então, com algumas perguntas aqui, um pouco mais de informação, sem, assim, romantizar e nem demonizar esse produto. Até, como eu falei, eu sou suspeito, né? Mas eu queria que, só para gente, antes de a gente ir para as perguntas, você contasse assim um caso rapidinho para nós de um cliente teu que precisou acionar esse seguro e resolveu a vida dele. Vai lá. Olha só, eu tenho uma situação recente, na verdade, de um segurado, um protegido meu que eu atendi ele há um ano. E quando eu atendi ele, ele me falou algumas coisas que na época eu falei: "Tá, mas que bom que isso nunca aconteceu, mas se acontecer a partir de agora, você está segurado". E quando nós tivemos essa conversa, Ricardo, ele falou para mim: "Luciana, na minha família nunca ninguém teve uma doença grave
antes dos 60 anos, né. Meus pais envelheceram e vieram a falecer até por conta da idade. Eu nunca quebrei um osso, e eu lembro disso. Ele falou: "Nem quando eu era criança". Mas hoje, dentro da formação dele, ele é um dentista, ele é uma pessoa que um profissional da saúde, aonde ele exerce a profissão, ele é a empresa dele, qualquer uma dessas situações poderia impactar muito. Nós fizemos essa proteção e este ano, aliás, em 2025, né, que o ano iniciou agora, ele teve uma fratura, ele quebrou a perna, em uma coisa muito simples, né, ele teve uma queda, quebrou a perna, ele não tinha como trabalhar. Eles falam assim: "Puxa, mas o dentista, ele trabalha com as mãos". Sim, mas ele fica em pé, ele tem que se dirigir, ele tem que ir até o local. Então foi uma situação bastante complicada. E infelizmente também dentro do ano passado, no final do ano, por motivo de um check-up, ele descobriu um diagnóstico de câncer, do qual ele vai ter que submeter a um tratamento, que muitas vezes também vai tirar ele de cena, vai impedir ele de trabalhar. E o seguro foi muito além disso. Devido a essa proteção, ele vai conseguir pagar esse tratamento. Ele recebeu o seguro. Ele recebeu o seguro. Puxa, ele tem plano de saúde? Sim, mas você sabe, o plano de saúde é uma ferramenta também, Sim. mas ela não exerce 100% de tudo. O que aconteceu com ele? Ele recebeu o seguro, porque ele teve lá na metade do ano uma fratura, do qual manteve ele ali por 40 dias muito bem. Final do ano, ele teve esse diagnóstico de um câncer e agora ele está conseguindo fazer o tratamento com tranquilidade. Também recebeu o seguro também em função desse diagnóstico. Exatamente. Muito E, Ricardo, interessante. e a frase dele, né? Ele falou para mim, Luciana, eu nunca imaginei que eu usaria esse seguro, mas hoje que eu tenho, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Perfeito. Então, legal, é isso aí. Então, Você se você preocupa em ficar bom, em sim. segurar e não em pagar as contas, E uma né. coisa interessante, né, eu vejo as pessoas, né, correndo atrás de conquistar as coisas, daí ela compra um carro, daí ela, né, daí ela faz um seguro para o carro, ela faz um seguro, contra o incêndio da casa, mas ela não faz um seguro para renda, para essa capacidade de continuar arcando com as responsabilidades dela, caso ela tenha algum problema, né. Sim, você sabe que a gente fala, né, não adianta a gente proteger os frutos, se nós não protegermos a árvore que Sim. gera os frutos. Então, tudo isso que você falou são os frutos que, devido à nossa profissão, nosso trabalho, a gente vai gerando carro, uma boa escola para os filhos, um excelente imóvel, realizando sonhos. Esses são os frutos. Mas quem gera esses frutos? Os frutos Sim. estão protegidos, mas a árvore precisa estar também. E daí é a nossa vida. Legal. Então agora a gente vai para algumas perguntas estratégicas aqui para a gente esclarecer isso de uma vez por todas, tá bom? Vamos ser bem pontual aqui, bem transparente, sem enrolação. Vamos lá, primeira pergunta. Por que que esse tema, né, seguro de vida e seguro em vida, está hoje mais na mídia, está hoje mais, né, à flor da pele do que no passado? O que aconteceu? Eu acho que nós passamos aí por algumas mudanças, entre elas a própria pandemia, que fez com que as pessoas aprendessem, sabe aquela história? Ou eu aprendo pelo amor ou eu aprendo pela dor. Então, isso fez com que as pessoas pensassem. Muita gente morreu, muita gente ficou doente, muitas pessoas viram, assim, sentiram na pele o que que é não poder trabalhar. Então, acho que isso foi uma das coisas. Nós não temos essa cultura, nós não tínhamos essa cultura, nós não aprendemos isso com as gerações anteriores. Quanto é importante proteger a vida. Então, acredito que hoje isso está sendo muito mais falado, né. As pessoas Sim, quando elas compram imóvel, elas até procuram mais orientação nesse sentido, e é por esse motivo que a gente está falando sobre isso também. entendi. Então eu acho que é isso, assim, essas mudanças e a tendência, Ricardo, de verdade, é que as próximas gerações venham muito mais conscientes, porque o seu filho, por exemplo, eu não tenho dúvida que ele vai ter um seguro de vida, você já está até pensando em fazer um Sim, seguro para ele. sim, A minha filha, ela tem 17 anos, ela tem seguro desde os 14 anos de sim, idade no nome dela. Por quê? Porque é importante. Então a nossa geração está ensinando para a próxima que isso é isso é fundamental. importante. Exatamente. Legal. Então, vamos lá, segunda pergunta. Qual é o erro mais comum que você vê quando alguém financia um imóvel? Olha só, o erro mais comum é não pensar na perda de renda relacionada à sua capacidade produtiva. As pessoas, elas realizam um sonho e é maravilhoso, né? Quando você realiza um sonho, você está extremamente otimista sobre isso. Só que e se as coisas não saírem como você imaginou? E se de repente você não conseguir pagar aquele imóvel por algum motivo?
Então, eu vejo que esse é o maior erro. Se eu vou realizar um sonho, eu tenho que pensar até quando eu preciso trabalhar para cumprir isso, para cumprir esse prazo, para cumprir esse pagamento, para que isso não vá embora de repente porque eu não me planejei. E aí que a ferramenta faz todo sentido. Perfeito. Terceira, quando a renda trava, né, a pessoa perdeu a renda, o que normalmente acontece com o patrimônio dela e na tua experiência que você vê acontecer no teu dia a dia com 10 anos de experiência? Ai, olha só, Ricardo, acontece o que é o mais triste, né? O sonho que ela realizou vai embora simplesmente porque ela não parou para pensar nos detalhes. E o detalhe é muito simples. Não posso, o que que vai me impedir de eu realizar esse sonho? É a minha capacidade produtiva. Então, tem outras coisas, tem impulso, eu posso, meu negócio pode não ir tão bem, mas isso são coisas que na maioria das vezes Sim, estão mais controláveis. Eu consigo ter outro trabalho, eu consigo procurar outra coisa, eu consigo fazer alguma coisa para que meu sim, negócio se erga. Mas e quando eu não estou mais em ativa? Eu sim. perdi essa capacidade. Então, esse é o mais complicado É o de tudo, sim. pior mesmo. Exatamente. Legal. Tá, vamos lá. Quando vai analisar um cliente, vai atender um cliente que tem imóvel financiado, qual que é o seu critério número um, assim, para definir o tamanho da proteção que ele vai contratar, qual é o modelo de seguro que ele vai ter? Porque são vários modelos, né? Sim, Qual, sim. qual que é o critério número um para quem tem imóvel financiado? Olha só, o primeiro critério, eu vou perguntar para ele qual a profissão dele, né? O que ele tem de garantias, porque dependendo se ele é um funcionário público, ele tem algumas garantias a mais. Se ele é um profissional autônomo, ele não tem tantas garantias assim. Quais são as pessoas que dependem dele e, principalmente, o quanto aquele imóvel está relacionado à capacidade de gerar renda. Então, essa é a primeira pergunta. A partir disso, a gente vai fazer uma análise, tá? Então, você tem uma parte protegida, porque você tem o seguro se você morrer, mas isso daqui está desprotegido, então vamos pensar nisso, avaliando a renda, avaliando o tempo também, quanto tempo, se ele se afastar por um ano, por um diagnóstico de uma doença, quanto que ele precisa ter de seguro. E um outro ponto também, que você com certeza fala muito sobre isso, é a questão do inventário. Sim, Muitas vezes a família não está preparada para o inventário. E o seguro de vida, Ricardo, ele é liquidez. Ele não vai entrar no inventário, ele não vai ser empenhorável, ele não vai ter uma divisão, digamos sim. assim. Você vai determinar um beneficiário e aquela pessoa vai receber aquela Recebe e liquidez. acabou. Não vai ter que esperar todo um processo para poder ter acesso àquele dinheiro. Exatamente. Em média, olha, hoje nós conseguimos pagar um seguro em 4, 5 dias úteis. Sim, Ou nossa, é seja, muito rápido. é uma geração de liquidez imediata. Sim, O inventário deixa de ser um problema. A família consegue dar continuidade, independente do que venha acontecer. legal. Acho que essa informação que você deu é muito importante e faz todo sentido mesmo. Então vamos lá. Dentro desse modelo que você estrutura, né, quando que seguro com acumulação faz sentido estratégico? Que é aquela coisa que você paga um seguro, mas também está acumulando ali uma reserva Sim. financeira, vai sacar isso no final. Quando que isso faz sentido? Olha só, Ricardo, quando a gente fala de seguro de vida, algumas pessoas têm preconceito pensando nisso. Tá, mas e se eu não morrer? E se não acontecer nada comigo? Eu perdi dinheiro? E a ideia, claro, não é brigar com o investimento, a gente está falando de proteção financeira. Mas esse seguro, ele também é uma maneira de gerar uma disciplina. Por quê? Quando nós falamos de um seguro resgatável, significa que eu estou comprando uma pólice, que se acontecer algo comigo, eu tenho uma liquidez imediata, mas eu também estou comprando uma pólice que em 10 anos, por exemplo, ela vai estar quitada. Após esses 10 anos, eu posso ter resolvido algumas situações, posso até ter mudado de profissão, talvez os filhos que eram crianças já sejam adultos, e eu tenho a oportunidade de usar aquele dinheiro de outra forma, usar em vida. Então, aquele valor que eu paguei, eu posso resgatar e usar da maneira como eu bem Entendi. entender. Mas o ponto fundamental, sabe o que que eu vejo? Quando você fala de uma proteção, o fato de você quitar ela e não ter que pagar seguro o resto da vida, eu acho que é uma das maiores vantagens. Entendi. Por exemplo, é muito triste quando uma pessoa de 80 anos ainda está pagando seguro. Se ela tivesse feito uma pólice para ela comprar e pagar em 10, 20 anos, ela teria um seguro vitalício. Então, ele acaba atendendo em todos os sentidos. Entendi. A pessoa pode acabar resgatando uma parte do que paga ou pode deixar isso lá e também está segurada para o resto da vida.
Exatamente, ou seja, ela nunca vai perder aquilo, de alguma forma ela vai usar. A Entendi. única certeza da vida é qual? Um É, dia não estaremos mais aqui. exatamente. Em algum momento esse seguro vai ser pago para a família, ou você vai usar em vida resgatando. Resumo, né? Seguro também não é para enriquecer ninguém. Seguro é para impedir que você quebre, que você tenha problema e que você resolva problemas quando eles aparecem. É E isso, né? exatamente, o que você falou, eu acho que a gente pode até falar o contrário, não é para enriquecer e não é para deixar ninguém pobre ou Sim, mais pobre, né, sim. porque muitas vezes quando a pessoa não tem planejamento, ela perde tudo que ela fez na vida. Quantas histórias a gente conhece de grandes empresas, grandes famílias que muitas vezes não conseguiram se manter, porque não tinha um planejamento sucessório, uma proteção, uma liquidez. E é aí que o seguro entra. Legal. Agora vamos lá, vamos para as duas perguntas finais. Para quem que esse tipo de ferramenta não faz sentido? Não faz sentido você contratar esse seguro. Olha só, Ricardo, você sabe que eu sou bem é bem difícil para mim até responder isso para você, porque eu acredito que todo mundo deveria ter seguro. Claro, né, eu penso até como país, assim, se você Sim, pensar como seria o nosso país se todas as pessoas tivessem uma proteção financeira, tivessem um seguro. Mas é claro, né, em alguns momentos da vida a gente precisa dar prioridade. sim, Talvez para aquela pessoa que acha que nunca vai morrer ou que acha que a capacidade produtiva dela não tenha tanto impacto, eu não preciso convencer ninguém, as sim. pessoas têm que entender da importância sobre isso. E um outro ponto, talvez não faça sentido para quem ainda não tem uma reserva, para quem ainda não se estruturou financeiramente, porque realmente ele não é um investimento, mas é algo que você vai ter ali É um um valor para custo, pagar, um custo é um custo. mensal. Sim. Então precisa estar mais estruturado para fazer isso também. Eu também, pela minha experiência, também eu entendo que também quem quer retorno financeiro agressivo em cima disso não é também o perfil, não é um investimento, né? Isso, na verdade, não tem como confundir, né? É proteção com investimento. Não é um investimento, né? Isso é uma coisa, investimento é outra história. Você está querendo rentabilidade, é outra conversa. Então, acho que para esse perfil também não é muito recomendado se a pessoa entra nisso querendo, imaginando que vai ter retorno em cima, né? Juros, ganhar dinheiro com isso. Não Sim, é esse o caso, né? não é o caso. Eu sempre até falo uma coisa muito importante. O seguro o seguro de vida resgatável, o vitalício, a proteção em vida, eles são justamente para manter os seus investimentos. Sim, Então, vamos dizer que uma pessoa fala para mim: "Ah, Luciana, eu quero fazer um planejamento, porque eu preciso guardar um valor X por mês, porque aos meus 60 anos eu quero acumular isso". Que vai impedir você de chegar nesse valor? É a tua sim, falta de renda devido a você não conseguir mais sim. trabalhar. Então é neste momento que o seguro entra. E ele vai ainda ajudar nisso. Sim, Claro, ele eu não tem. estou competindo com o investimento, mas eu tenho uma parte que eu estou destinando para um seguro que lá na frente eu posso Posso resgatar. acumular, resgatar e vai me ajudar a realizar aquele sonho de uma forma muito mais inteligente. Perfeito. E para a gente fechar então, né, vamos lá, a verdade final aqui. A gente já falou, né, que seguro não é investimento, tal, mas falando de blindagem imobiliária, né, ela começa pelo imóvel ou começa pela renda? Acredito sem dúvida que começa pela renda. Pela renda. Toda a história está ali. Hum, O imóvel, ele é uma consequência disso. sim, Então, eu acredito muito, que as pessoas devem continuar com esse objetivo, né. Você sabe aquela história, eu acho que o imóvel tem uma história que a gente ouviu lá desde criança dos nossos pais, né, ter a sua casa própria. sim, Então eu acho isso sensacional, mas tudo isso está realmente vinculado à sua a renda, renda. e se a renda não existir, você perde isso. Então, é fundamental. Então, legal. Pessoal, é isso, né? Seguro não blinda parede, né? Blinda fluxo de caixa, blinda tranquilidade em tempo de crise, né? É a tua rede de segurança, né? E acho que maturidade patrimonial começa mesmo protegendo o que você já conquistou, né? Principalmente o que você já conquistou e o que sustenta isso, né? Exatamente, exatamente. E muitas vezes as pessoas até pensam: "Puxa, mas eu já tenho uma reserva financeira, eu já tenho meu imóvel", e é justamente por você ter realizado isso que você precisa de proteção, para você não perder isso de uma forma inesperada. Legal. Luciana, queria te agradecer pelos esclarecimentos, né? Por toda essa informação que você trouxe para a gente. Espero que as pessoas entendam a importância de olhar para esse patrimônio, né, para esse imóvel e ver que ele realmente precisa ter algum tipo de blindagem, de proteção, mas a grande questão é se você que está
pagando esse imóvel, custeando essa parcela, enfim, se você está protegido para que desmorone junto, né? E, novamente, te agradecer por todas essas informações, espero que realmente tenha ajudado bastante as pessoas. Muito obrigada, eu que te agradeço pela oportunidade. Legal. Pessoal, é isso. Imóvel sozinho não quebra você, né? O que quebra é a tua renda, quando ela falta. A tua renda é o que te sustenta. E aí acho que tem um olhar bem importante, porque o nosso podcast fala de imóveis, mas imóveis está relacionado com o quê? Com pessoas, famílias. Então, assim, maturidade patrimonial não é comprar mais, é você ter também uma clareza em como proteger aquilo que você já conquistou, ok? No próximo episódio, a gente vai para um outro assunto que também faz parte do mercado imobiliário e também está falando de famílias, de renda e de dinheiro. A gente vai falar sobre holding familiar, como utilizar essa ferramenta que está tão na moda, está tão falada agora e que muita gente não sabe nem do que se trata. A gente vai trazer um especialista para falar sobre isso e explicar como funciona isso, essa parte tributária, fiscal dessa situação toda e como você pode começar a pensar em planejar a transição desse seu patrimônio, né, para os seus filhos, para os seus herdeiros, de uma forma mais organizada, ok? Até a próxima. Segue a gente, curte o nosso podcast e se inscreve no canal para que você tenha sempre as melhores informações sobre o mercado imobiliário de Curitiba e do Brasil.